Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas carregando um cansaço profundo por dentro. Há momentos em que tudo parece continuar normalmente ao seu redor. As conversas seguem, as responsabilidades são cumpridas, os dias passam, mas dentro da alma existe uma inquietação silenciosa. Se o seu coração está assim agora, guarde algo muito importante. Deus vê você exatamente neste instante. Ele conhece o que você sente antes mesmo de você conseguir explicar. E esta mensagem não chegou até você por acaso. Ela faz parte de algo maior que está acontecendo na sua caminhada. E talvez, no meio desse silêncio interior, exista uma pergunta que insiste em voltar. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Essa pergunta não é sinal de fraqueza, é sinal de sinceridade. E logo após ela, vale lembrar uma frase profunda de John Stott. A fé não é a ausência de perguntas, mas a confiança, mesmo quando não temos todas as respostas. Essa frase revela algo essencial. Deus não exige que você entenda tudo. Ele convida você a confiar enquanto o processo acontece. E talvez seja exatamente isso que você precisa perceber agora. Porque existem fases da vida em que Deus não está apenas mudando circunstâncias, Ele está formando algo dentro de você. E isso muda completamente a forma como você enxerga esse tempo. Continue ouvindo com atenção, porque o que você está vivendo agora pode ter um significado mais profundo do que parece. Existe um tipo de dor que não é visível. Não aparece nas palavras, não aparece nas conversas, não aparece nos gestos do dia a dia. É uma dor silenciosa que cresce aos poucos, alimentada por expectativas que ainda não se cumpriram. É o cansaço de quem continua tentando, mesmo sem ver resultados imediatos. Talvez você esteja nesse ponto agora. Você continua caminhando, mas sente que sua força já não é a mesma de antes. E é exatamente nesse tipo de momento que muitos começam a interpretar o silêncio de Deus da forma errada. Pensam que Ele se afastou, pensam que não está ouvindo, pensam que talvez algo tenha dado errado no caminho. Mas a verdade é diferente. O silêncio de Deus muitas vezes é o ambiente onde Ele mais trabalha. E isso pode parecer difícil de aceitar no início, mas à medida que você entende, algo começa a se alinhar dentro do seu coração. E para compreender isso com mais profundidade, existe uma história no Novo Testamento que revela de forma muito humana esse processo. Uma história que mostra como Deus trabalha dentro de alguém, antes de agir ao redor. Ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e fala sobre um centurião romano. Esse homem não fazia parte do povo judeu. Ele não cresceu dentro das tradições religiosas daquele tempo, mas algo dentro dele havia reconhecido quem Jesus era. E naquele momento, ele estava enfrentando uma situação difícil. Um servo que ele valorizava muito estava gravemente doente, à beira da morte. Agora, imagine o que estava acontecendo dentro daquele homem. Ele tinha autoridade, tinha posição, tinha recursos, mas havia uma situação que ele não conseguia resolver. Talvez você já tenha sentido isso. Quando existe algo na vida que está fora do seu controle, algo que não depende do seu esforço, algo que exige mais do que você pode oferecer. E é nesse ponto que algo começa a se revelar. O centurião decide buscar Jesus. Mas observe como ele faz isso. Ele não vai pessoalmente no início. Ele envia anciãos dos judeus para falar com Jesus por ele. Isso já revela algo importante. Ele não se sente digno. Ele entende quem Jesus é e, ao mesmo tempo, reconhece sua própria limitação. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Muitas vezes, o que Deus está formando dentro de nós começa com um reconhecimento sincero. Reconhecer que precisamos dele. Reconhecer que não temos todas as respostas. Reconhecer que nossa força tem limites. Mas a história continua. E existe um detalhe que muda tudo.
quando Jesus decide ir até a casa do centurião, aquele homem envia outra mensagem. Ele diz: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Essa frase carrega uma profundidade espiritual enorme, porque ele não estava pedindo um sinal, ele não estava exigindo uma presença física, ele estava confiando na autoridade de Jesus. Ele acreditava que uma palavra seria suficiente. E aqui acontece algo extraordinário. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 9, está escrito que Jesus se admirou daquele homem. Isso é algo raro. A fé daquele centurião chamou a atenção de Jesus. E talvez você esteja começando a perceber algo importante agora. Enquanto a situação externa ainda não havia mudado, algo profundo já estava sendo formado dentro daquele homem. Uma fé madura, uma confiança verdadeira. Uma compreensão que não dependia apenas do que era visível. E isso nos leva a uma verdade que transforma a forma como enxergamos os tempos de espera. Deus não trabalha apenas para resolver problemas. Ele trabalha para formar pessoas. E aquilo que Ele forma dentro de você, muitas vezes é mais importante do que aquilo que Ele muda ao seu redor. Existe uma frase de A.W. Tozer que ajuda a entender isso. É na escola do silêncio que Deus forma os corações mais fortes. Essa frase não fala de ausência, fala de construção. Fala de um processo que acontece em níveis mais profundos. E talvez hoje você esteja exatamente nessa escola. Um tempo em que as respostas não são imediatas. Um tempo em que a fé é testada de forma silenciosa. Mas é nesse ambiente que algo começa a se fortalecer dentro de você. E continue refletindo sobre isso, porque existe um ponto ainda mais importante. Quando a fé amadurece, ela deixa de depender do que sente e passa a se apoiar em quem Deus é. E isso muda tudo. O centurião não precisava ver para acreditar. Ele já havia entendido. E naquele momento, Jesus declarou que nem mesmo em Israel havia encontrado uma fé como aquela. E quando os mensageiros voltaram para casa, encontraram o servo curado. Mas perceba algo fundamental. O milagre aconteceu depois que a fé já havia sido formada. E isso revela um princípio espiritual profundo. Deus muitas vezes trabalha dentro antes de agir fora. Talvez você esteja esperando uma mudança externa. Talvez exista algo na sua vida que você gostaria de ver resolvido. Mas enquanto isso não acontece, Deus pode estar fazendo algo muito maior dentro de você. Ele está fortalecendo sua fé, está ajustando sua visão, está ensinando você a confiar de uma forma mais profunda. E isso não é perda de tempo, isso é construção. Existe também uma frase de Corrie ten Boom que diz: quando você não entende os caminhos de Deus, confie no coração dele. Essa frase fala diretamente com os momentos em que tudo parece confuso. Confiar não é entender tudo. Confiar é permanecer, mesmo quando o cenário ainda não mudou. E talvez esse seja o convite para você hoje. Continuar caminhando, continuar confiando, continuar acreditando que Deus não parou de agir. Porque o que Deus está formando dentro de você agora não é visível para todos, mas é real. E no tempo certo, isso se tornará evidente. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem, porque você ficou até o fim. E isso também faz parte de algo maior. A caminhada com Deus continua, e cada nova palavra pode ser um novo passo nessa jornada que está sendo construída. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Continue caminhando com Deus, porque às vezes a próxima palavra que Ele prepara pode ser exatamente aquela que o seu coração precisava ouvir.
Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.